Feche os olhos e imagine. Seu time está perdendo de 1 ponto e você sofreu uma falta tendo a chance de bater 2 lances livres para virar o jogo, logo nos últimos 10 segundos do último quarto. Detalhe que esse jogo é a final do campeonato mais importante para o seu time, e você não só tem a pressão de um estádio inteiro lotado, como a de câmeras transmitindo o jogo para o mundo inteiro. Você sentiria pressão? E se eu te dissesse que tem jeito de você aprender a lidar com essa emoção? Você acreditaria em mim? Você quer saber o segredo para não ficar nervoso na hora do jogo? Para ter sangue frio e ajudar o seu time na hora que ele mais precisa? Vou ensinar isso nesse vídeo aqui. Se você gostou da ideia, já se inscreve no canal, deixa seu like e vem comigo. Fala comunidade básica, eu sou o Vitão, jogador de basquete, fundador do projeto social Basquete para a Vida, e hoje eu estou aqui para trazer um assunto um pouco diferente. Depois do sucesso do vídeo de neurociência com Nanes, trouxe aqui mais um aspecto que você pode aplicar no seu treinamento mental para melhorar o seu jogo de basquete. Estou aqui na presença de grandes amigos meus, Vinícius Campos. Vinícius já foi meu coach, tive muito sucesso sendo atleta dele. Vinícius aí já teve uma bagagem muito grande no basquete, de mais de 20 anos, né? Treinou diversos times, incluindo seleção mineira e seleção brasileira. E hoje ele trabalha muito com desenvolvimento pessoal. Vinícius aqui veio aliar a gente, né, com alguns aspectos da PNL, a programação neurolinguística, no esporte. O que ele treinou comigo naquela época que fez tanto efeito, hoje eu vim trazer para vocês. Então salve aí, galera! Salve comunidade basca! É isso aí que falou. É isso? Isso aí mesmo. É, comunidade basca. Não pegou, né? Velho. Eu já vi umas pessoas falando da comunidade basca aí. Não para que é isso. Então, um alô para todo mundo. Eu vou falar sobre isso mesmo, Vitor. A ideia é como não ficar nervoso no jogo de basquete. Então, você imagina que nesse tempo que eu estou trabalhando, que eu trabalhei e trabalho hoje mais com desenvolvimento pessoal do que com esporte, quantas vezes eu já ouvi essa pergunta? Você já fez essa pergunta e a primeira coisa que é necessário dizer sobre isso é que, como não ficar nervoso, a resposta é não existe uma forma de não ficar nervoso. Então, para que está gravando esse vídeo? Não, porque o Vitor é louco, resolveu colocar uma coisa, não é isso. É que, como existe a demanda das pessoas em relação a isso, dos jogadores, dos treinadores, nesse aspecto, a gente precisa falar assim. A ideia de não ficar nervoso é como se as pessoas não pudessem ter emoções durante o jogo. E isso é uma ideia falsa. Ficar nervoso, nós vamos falar sobre o que seria isso, ficar nervoso, ela pode acontecer de várias formas. Então, em geral, é um comportamento, umas reações físicas, uma emoção e a reclamação. O problema não é ficar nervoso. Ficar nervoso faz parte do jogo. Não dá para você tirar a bola do jogo, ela faz parte do jogo. Então, ter emoções, passar, essas emoções oscilarem ao longo do jogo, isso é natural. Então, a primeira coisa do como não ficar nervoso é aceitar que quando ficar nervoso, faz parte do jogo. Isso já é um aprendizado que cria muitas possibilidades para quem trabalha, quem faz esporte de uma forma geral. Poderia ser como não ficar nervoso ao apresentar um vídeo como esse. Na verdade, não existe o como não ficar nervoso, existe como ficar atento, existe como ficar no equilíbrio, existe como aprender com as emoções, etc. Então, acho que essa é a primeira coisa para falar. O ficar nervoso faz parte do jogo. Se você não tem emoções, o nome disso é psicopata. Não é uma pessoa que não tem emoção nenhuma. Então, se você não tem emoção nenhuma, mas eu vi, os treinadores é muito frequente falar assim. Times da Europa vencem os times latino-americanos muitas vezes porque eles têm mais controle emocional. Na verdade, eles foram educados para lidar com as emoções mais do que a gente. Então, Vitor, a regra, o verbo é aprender a lidar com as emoções. E aí, galera? Isso eu acho uma grande dica que a gente deve ter. Porque que a gente, como você sabe, nosso trabalho hoje é muito voltado no aspecto da programação, neurolinguística, uma tecnologia para ser utilizada. Eu vi o vídeo do Nanes, eu tenho um tempo que eu não vejo o Nanes, cara, muito bacana. Foi meu atleta na seleção mineira, né? Foi brilhante, trabalhamos juntos na Federação de Basquete com o Ricardo. A pergunta é como fazer isso na prática. A primeira coisa é aprender. Existem emoções, características para quem faz esporte, principalmente com o esporte coletivo, como é o basquetebol. Primeiro delas, ansiedade.
A ansiedade ela tem 3 características. A pessoa vai para o futuro, né? Ela fica pensando no que pode acontecer. Ela começa a voltar-se para dentro, ao invés de prestar atenção nos elementos que estão ali fora, essa pessoa volta para dentro. E a terceira coisa é que ela tem, se aprendeu muito naquela época, né? Ela tem um forte self-talk, que é em português, diálogo interno. O que a gente faz para trabalhar uma pessoa para lidar com a ansiedade? Primeiro, ela reconhecer. Vamos pensar ao contrário, Vitor. Eu vou tirar 100% da sua ansiedade. Provavelmente você nem levante da cama. Se um atleta tem um jogo, uma final do campeonato, um jogo decisivo, como a gente está vendo ali no fundo, e ele vai com 0 ansiedade, ele pode até falar que está com ansiedade zerada. Quer dizer que a ansiedade dele está no nível que ele é saudável. Então, ter a emoção é importante. E cada emoção significa alguma coisa para a gente. Anote no seu caderno. A ansiedade é a emoção da preparação. Então, a primeira coisa, você que está aí vendo, ansiedade é a emoção da preparação. Toda vez que o seu inconsciente quer te gerar informação para que você fique mais preparado, ele vai te dar uma dose de ansiedade. Qual que é o problema? A dose. Diz que veneno e remédio, a diferença é a dose. Então, esse aqui é o grande, essa sensação ampliada, daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Uma outra emoção que aparece muito no atleta, na hora que ele vai jogar, na hora que ele está ali, principalmente nos esportes coletivos, é a culpa. E ela vem justamente acompanhada de um erro, ou de ter falhado com a equipe, falhado com o treinador, falhado com a torcida, falhado com ele mesmo. Parece que as pessoas detestam sentir culpa, eu também não gosto. Mas ela também me informa informação importante. Só sente culpa quem é uma pessoa responsável. É uma pessoa que sente que tem uma responsabilidade com ela e com os outros, vai sentir culpado. Estou falando aqui em termos bem simples e práticos para que a galera entenda. Bom, se você sente culpa, qual que é o recado dessa emoção culpa? Existe uma regra que você não cumpriu. E nós que somos do esporte, nós que trabalhamos e trabalhamos no alto desempenho, a gente quer acertar. Qual é o problema do basquete? Ele é um esporte diferente, né? Pressão de tempo. 3 segundos no garrafão, 5 segundos para bater uma lateral, 8 segundos para passar da defesa para o ataque. As regras não mudaram, estão enferrujadas, mudaram as regras, mudou, então continua assim. Você tem pressão de tempo para tudo. A cada 24 segundos ou menos, você vai ter uma sensação de êxito ou fracasso. Se a pessoa não se prepara para lidar com as duas emoções, ela vai ficar cada vez mais nervosa. Então pensa assim, basquete é um jogo onde você tem que entender que ficar nervoso faz parte do jogo. Pensar isso dessa forma. A terceira emoção que aparece muito é medo. Medo de errar, medo de falhar, medo de não sei o quê. O sinal que o medo te dá, eu estou dizendo que a ansiedade é a preparação, que a culpa é ser responsável e estar cumprindo uma regra do grupo, etc. E o medo é o seguinte, existe risco. Então, quantas pessoas não fazem um arremesso porque ela tem medo de errar? Ela vai errar, ela já errou, ela não tentou. Né? Então, o medo de falha é um problema. Deixa a pessoa nervosa e pensa só, você faz um arremesso, um termo em programação neurolinguística que a gente usa é congruência. Pesquisa no pessoal. Congruência significa eu estar harmônico, eu estar bem. É aquele dia que você arremessa tantos arremessos, as bolas caem, você fala, hoje é meu dia. E tem aquele dia também que você arremessa e não cai nada. Esse dia em que as coisas funcionam, parece que tudo vai dar certo, a gente chama de congruência. Então, como não ficar nervoso? Aprendendo a ser congruente. A pessoa para aprender a ser congruente, o primeiro passo é entender que essas emoções têm esses recados, ansiedade, preparação, a culpa, a responsabilidade e o medo, o risco que existe. Porque existe um risco. Qual que é eu não sei qual é a atual média de acertos de 3 pontos da NBA, mas eu arrisco dizer que não é nem 50%. Não. Certo? Quer dizer que os melhores jogadores do mundo vão arremessar 10 arremessos, no mínimo errar 6. No mínimo vão errar 6. Então, aceitar que o erro faz parte do jogo, aceitar que o fracasso... O que você experimenta no jogo de basquete? Mais fracasso do que êxitos. Mas muitas vezes, até motivado pela motivação da coisa, o esporte,
as propagandas, a gente vê os vídeos, vê o Michael Jordan acertar tudo, né? A gente é orientado somente para o êxito. Então, passo 1, aprender que ficar nervoso faz parte do jogo. Passo 2, aprender que as emoções, cada uma delas traz um recado. Passo 3, como não ficar nervoso, eu vou trocar por aprender a ficar congruente, ficar inteiro, ficar pronto, né? Ficar preparado. Bom, o que as emoções, que hora que essas emoções são muito latentes, muito se expressam muito no jogo, principalmente nas horas de tomar decisão. Na hora de bater um lance livre decisivo, um arremesso faltando pouco tempo, uma jogada muito difícil, um jogo muito importante. Imagina só, se eu já tenho a pressão de tempo, se o jogo de basquete não é um jogo de acertos, é um jogo de erros. Vai ganhar. E por que os europeus, a gente fala que eles são frios como geladeira e ganham sempre dos latino-americanos? Não é verdade. Eles são os maiores gerenciadores de erro do mundo. Eles jogam para errar menos. E o que eles fazem? Ficam mais congruentes e lidam. A segunda etapa desse trabalho todo é colocar na cabeça que existe, na programação da linguística, a gente tem uma motivação. Não existe erro, só existe resultado. Então, um jogador que erra, ao invés de ele falar mal com ele mesmo, ele devia dizer assim: próxima bola certa. Certo? Alguns fazem, o Jordan fazia essas afirmações. Quando ele errava, ao invés de ele falar assim, não pode falar palavrão, né? Pode falar? Pode. Porque ele fala um palavrão na hora, ele fala que de bola que eu fiz. Para não ser no jogador os fiz. Ele passava a falar, próxima bola certa, próximo passo certo, próximo arremesso certo. Então essa orientação já faz uma pessoa se autoprogramar para o sucesso e para acertar as tentativas que ele tem que fazer. É como se eu tivesse um tipo de método, Vitor. É o método próxima bola certa, PBC. Então, se todo treinador tiver de alguma forma, se encontrar seu jeito de treinar um PBC, próxima bola certa, o sucesso é garantido. Parece simples, mas não é. É uma orientação para o próximo resultado. Deveria ser assim, um vendedor deveria ter a próxima bola certa. Um pai que se sente que falhou com o filho, próxima bola certa. Porque vai ter a próxima bola e você espera acertar. Acontece assim, o ficar nervoso no basquetebol, o nome disso é ficar refém de um momento. Eu vou para o ataque, erro uma cesta, eu começo a falar coisa comigo mesmo, eu errei, refém do momento. Vai ter um jogo, antes de começar o jogo, começa a ter, de novo que a gente falou, o diabo interno, refém do momento. PBC, para não ficar próximo à bola certa, é para não ficar refém do momento. Porque quando você fica refém do momento, você fica refém de quem? De você mesmo. Eu recomendo para quem quiser estudar, se tiver treinadores nos ouvindo, além de bem falado pelo menos na neurociência, algo muito importante de estudar hoje são as demandas de atenção. Então, leia alguma coisa sobre isso. Os próprios estudos de Harvard que falam sobre esporte, tem estudos em Harvard que usam o esporte como um elemento de exemplo ou metáfora para poder explicar o processo de atenção. Eles falam o seguinte: na hora de jogar não é a hora de pensar. Eu vou ser burro? Não, a gente costuma dizer que um jogador que, na hora de decidir um lance, na hora que ele precisa estar jogando, ele precisa estar atento ao processo, não é a hora dele pensar, é a hora dele usar o que ele aprendeu, é a hora dele estar inteiro no que ele faz. Você conhece a história da síndrome da centopeia? O centopeia é um bichinho que tem 100 patas. Imagine que andar com 2 pernas já leva 1 ano e meio para aprender a andar bem, né? Não é assim? E se você precisar de um prego, você anda mal. Agora imagine uma centopeia, que ela tem 100 pares de patas. Ela estava andando para um lugar, indo para um lugar para o outro, um grito daqueles malandros virou para ela e falou assim: centopeia. E ela nunca teve problema para andar. Subia a parede, desce a parede, anda para lá, volta para cá. E aí, um dia o grilo falou para ela assim: como é que você faz para articular esses 100 pares de patas, toda essa coisa? Ela falou: não, eu coloco a 24ª pata, depois a... Não, peraí. Nunca mais a centopeia. Ela começou a pensar sobre algo que ela deveria fazer automaticamente.
certo? Quando você está aprendendo no treino, muitas coisas não são automáticas. E o trabalho bom do treinamento do treinador e da equipe é que você automatize processos para que você não tenha que pensar. A automatização dos treinamentos é que você não tem que pensar. Então, muitas vezes também, 2 aspectos você deve prestar atenção. Um é não cair no ciclo da centopeia, fazer esse auto-questionamento de competência, coisa que você deve fazer automaticamente, vai lá e faz. Se isso, e pensar a segunda coisa, se não está automatizado, deve treinar mais. Ninguém vai dar uma resposta consistente na quadra daquilo que ele não treinou bem. Pois é, galera, isso aí a gente pode ver muito aplicado no arremesso. Eu recebo muitas perguntas da galera perguntando, Vitor, como é que eu faço melhor no arremesso? Eu não consegui encaixar no arremesso e tudo mais, mas é tudo uma questão de automação. Porque na hora, beleza, na hora que você está corrigindo o seu movimento, na hora que você está atento ali, colocar o cotovelo para dentro, fazer da melhor forma você arremessar, é uma coisa, você corrige, tudo bem, na hora que você está lá de baixo fazendo o molde, né? Beleza, você pensar, você ir automatizando, mas à medida que você for arremessando, arremesso é um treino natural, tem que só pega e bum, só pega e bum. Foi até interessante, porque quando a gente fez os treinamentos, né, eu e o Vinícius, eu tinha muito essa de ficar questionando na hora de arremessar e tal, e quando ele me passou isso, me passou algumas técnicas, eu tava só atacando a bola e a bola caindo da hora, porque, né, eu tava congruente e tava fazendo uma coisa que é automática, né, que não precisava de eu estar pensando para aquilo. E no automático você pode ser capaz de usar todo o seu potencial. O que espera é o que o atleta deseja para o jogo, que o treinador deseja também. E você acessa o vídeo do Nandes, lá ele falou assim, a metodologia para se arremessar bem até um tempo atrás, ela arremessa muito, arremessa muito, arremessa muito. O que aprendeu-se também? Que quando você é estimulado de formas diferentes, né, tá no vídeo, tá lá, eu só recomendo lá o vídeo. Tá aí no card aí em cima se você não ver aí. Isso. Então, o como você está treinando esse arremesso, mais a quantidade, vão produzir em você automatismos. Quando a gente fala de memória, a gente está falando de automatismo também. Automatismos são produzidos igual a memória, por 4 aspectos. O primeiro deles, esforço. Quando você repete, você faz esforço? Faz. Quando você presta muita atenção numa coisa, você faz esforço? Claro. Quando você uma coisa difícil, você faz mais esforço. Então, um elemento tende a criar automatismo. O segundo, eu vou lembrar do vídeo antes, é estratégia. O que a neurociência está oferecendo para os treinadores e atletas hoje em dia? Com novas estratégias para fazer a mesma coisa, os resultados são potencializados. Então, fazer de formas diferentes. Saber fazer estratégias. Então, estratégia cria automatismo. A terceira coisa que cria automatismo é a emoção. Uma coisa que você teve uma emoção fica gravada de uma certa forma que você é capaz de, no termo dependendo, evocar, trazer de dentro mais facilmente. E a quarta é significado. Aquela coisa, sabe aquela coisa que faz sentido? Então, às vezes o atleta ele aprende uma coisa, repete 10 vezes, alguém um dia fala ou mostra diferente para ele. Ou ele vê o adversário fazendo diferente, ele fala, agora eu entendi. Agora fez sentido. Então, porque houve um novo significado. Então, é esforço, nele inclui repetição, não é, por isso que é importante, não é só repetição, nível de dificuldade e nível de atenção são fundamentais. Segundo, estratégia, se você fizer sempre do mesmo jeito, você vai ter sempre os mesmos resultados. O terceiro deles é emoção. Então, quando você está inteiro nos processos, quando você é capaz de lidar com essas emoções, e quando boas emoções, níveis de sensações úteis estão associados ao que você vai fazer, é muito bom também. E quando aquilo tem significado, quando aquilo faz sentido para você. Por exemplo, a gente notou, e a gente estava falando de como não ficar nervoso, algumas coisas são inerentes ao jogo. Agora mesmo a gente estava aqui falando sobre emoção, falando sobre essas partes importantes a serem consideradas. No vídeo ali atrás, um atleta que sofreu uma lesão, gritou de dor. Isso é inerente ao jogo. Até para o tratamento de uma dor física, então como não ficar nervoso, até para o tratamento de uma dor física, é importante aceitar a dor. Então, o que eu estou propondo aqui é aceite que ficar nervoso faz parte do jogo e aprenda a lidar com suas emoções. Você passou por lesões, né? Quanto menos você briga com a dor, menos você sofre. Dor é uma coisa, sofrimento é outra. A dor é necessária para o esporte. O sofrimento é opcional. A dor é necessária, o sofrimento é opcional. Vitor, é o seguinte, falei muitas coisas, muitas delas teóricas, né?
Muita gente está assim, não, que legal, olha que bacana, gostei dessa que esse cara falou, ele tem uma experiência mesmo. Parece que faz muito sentido, eu vou colocar na prática. Mas será que não tem formas práticas de fazer isso? Pode ser que as pessoas estejam perguntando isso. A gente grava um novo vídeo, eu vou falar agora. O que você prefere? Não, fala agora. Falar agora, porque de repente você me chama de novo, então vamos aproveitar isso aqui. Primeira dica prática. Aprenda uma forma de você lidar com o seu diálogo interno. Quais são elas? Você vai bater um lance livre. É a primeira vez no jogo que você está sozinho, né? Não tem um adversário na sua frente. E aí você está com o seu maior adversário, que é quem? Você mesmo. E o bendito do ar. Uma coisa que vai gerar problema não é a emoção, e sim a quantidade de sensação. Estou falando de termos bem simples. O grau de sensação que você tem naquele momento ali. Quanto mais a pessoa fica conversando com ela mesma, e eu vou dar uma dica aqui, em geral, ele fala duas expressões características, é assim, será que X, Y, Z? Ou ele fala assim, e se? Ou coisas que pareçam com isso. Então, será que sim? Então já risca da sua vida, das suas conversas, da sua comunicação intrapessoal, do que você fala com você mesmo, será que sim? Porque essas comunicações, a gente já sabe que elas produzem ansiedade. Segunda dica, vou dar algumas, todas que eu lembrar aqui. Eu dou para quem vai jogar basquete e para quem vai treinar quem joga basquete. Focar no visual para que a gente zere o diálogo interno, certo? O nervosismo é difícil zerar, mas o diálogo interno é possível sim. E ele acontece quando a gente faz processamentos visuais. Bom, formas de fazer isso. Prestar 100% de atenção nas cores, detalhe, tamanho do aro. Prestar 100% de detalhe na textura da bola que eu seguro. Hoje em dia tem uma coisa na moda, chama-se mindfulness. Então, quanto mais mindfulness eu fico, mais mente plena eu fico, mais concentrado no aqui e agora eu fico, e menos a minha cabeça fica viajando. Se você brigar com você mesmo, quem é que perde? Então, eu não recomendo você brigar com você mesmo. Briga com o adversário, com o árbitro, briga com o seu técnico, briga com a sua mãe, mas não briga com você mesmo. Porque se você brigar com o árbitro não briga que você vai perder. Mas se você briga com o técnico também, que você vai... Quer dizer, não briga não, você acha isso? Não. Se você não vai brigar com os outros que já viu que não vale a pena, não vale a pena brigar com você mesmo, certo? Processamentos visuais, eles podem diminuir ou zerar as sensações. Posso fazer na prática com você aqui agora? Então, faz o seguinte. Respira fundo, descansa a perna. Isso. Pode olhar para a câmera onde você quiser, mas olha aí, fica bem à vontade, tá? Fecha os olhos. Eu quero que você traga aí uma emoção bem ruim, uma coisa que tem que te incomodar. Não faça isso na prática porque seja real para as pessoas que estão vendo. Quando ela tiver incômodo o suficiente, levanta essa mão que eu toco agora. Okay. Agora abre os olhos. A emoção ruim está aí? Continua com ela e coloca os seus olhos aqui. Pode colocar. O que aconteceu agora? Não senti nada. Zerou. Neutralizou, certo? Porque ao colocar os olhos nessa posição, pode colocar para as pessoas verem lá, você quebra essas sensações. Só que olhar assim para cima pode não ser útil na hora de arremessar. Não sei se você sabe. E olhar assim para cima, imagina seu técnico fala uma coisa e você fala, aham, não vai ser legal também. Por isso que a gente aprende a trabalhar o campo visual, ampliar a visão periférica em situações que é necessário. No lance livre não é legal ampliar a visão periférica. Foco no aro, atenção na bola, atenção aos sons da bola e ao prestar atenção nessas três coisas, você percebe que você desvia a atenção porque é necessário. Você fica pleno e pode utilizar mais os seus recursos. E realmente faz efeito, galera. A gente teve esses treinamentos e quando você está ali prestando atenção nesses fatores, né, a bola, até inclusive escutando a bola e prestando atenção no ar,
você meio que não tem, você naturalmente já não consegue fazer mais nada em termos de atenção, né? Você só tá ali, você vai pegar e faz o movimento mais natural, né? Da forma possível, igual aquele que a gente estava falando da centopeia, você treina no automático, você vai lá. Porque se você fica nervoso, pelo que você não sabe, não vale a pena ficar nervoso. Se você fica nervoso pelo que você sabe, aprenda a lidar, ok, com as suas emoções. O verbo aí não é controlar. Veja que agora mesmo eu falei de controlar as emoções. O tempo inteiro eu estou falando de dirigir a sua atenção. Repita a frase. Deslocar ou dirigir a sua atenção. Então, essa acho que é a segunda dica, não sei, mas uma terceira dica. Preste atenção em tudo aquilo que eu falei no início do vídeo. Essa é uma dica terceira, bônus, eu quero ver. Sabe por quê? A gente tende a tentar encontrar uma fórmula mágica para ter melhores resultados em relação ao nosso controle, nossa dinâmica emocional. E não existe. O que eu falei no início do vídeo tem a ver com educar-se para o jogo, educar a mente também. O seu treinador já tem tarefa suficiente, você também, mas ninguém faz uma prova incongruente. Ninguém faz uma prova sem e vai bem se ele não está na posição certa para fazer. Agora deixa eu dar a terceira dica oficial. Né? A terceira dica oficial é para a mente humana. Lembra que eu falei de memória, daquelas 4 coisas, você volta o vídeo, de novo você vai fazer isso para ter resultados? A mente humana não separa a experiência imaginada da experiência externa. Bom, então se você fizer o jogo imaginando ou na prática, corre o risco, a gente já fez vários testes disso, da pessoa fazer o jogo imaginando e terminar transpirando. Claro que não tanto quanto fazendo exercício, porque tem outros elementos envolvidos. Mas, por exemplo, você já teve um pesadelo? Você acordou com o coração batendo forte? Já. Você lembra do pesadelo? Aquela experiência foi tão verdadeira que você tem memória. Você teve uma reação física equivalente ao risco, o medo do pesadelo. O que um atleta deve fazer também? Praticar as visualizações. E ao praticar as visualizações, ele deve praticar sempre dando certo. Sempre num padrão de execução ótimo. Sempre num padrão de execução bem feito. Sempre num padrão de execução em que as coisas acontecem. E se em algumas situações do jogo você já fica nervoso, você passa nos seus, que vai chamar aqui, a terceira dica oficial faça um ensaio mental do seu jogo. Para a sua mente, quando você fizer um ensaio mental, quando você for para o jogo, você vai estar jogando a segunda vez. Quando você for para o jogo, você vai estar jogando a segunda vez. Galera, isso aí é muito bom também para vocês que me perguntam sobre jogada. Tem muita gente que me pergunta, tipo assim, eu não consigo fazer jogada, eu não consigo pegar, eu demoro, às vezes eu não consigo acompanhar o treino. Isso é uma coisa que eu sempre fiz, desde que eu aprendi com o Vinícius ali, com os meus 14 anos, eu sempre fiz e sempre me ajudou, porque você se colocando na posição de quem, às vezes está de fora da quadra esperando sua vez, você se colocando na posição de quem está dentro, você aprende junto com o que aquela pessoa está fazendo também. Você imaginando, você fazendo os movimentos e tudo mais, naquela situação, em primeira pessoa, igual o Vinícius falou, quando você for chegar lá para fazer, já não vai ser a sua primeira vez, né? Já vai ter essa prática e seu cérebro já vai assimilar para você fazer com mais facilidade e acertar mais as execuções. Veja só, um atleta vai para um jogo final. Hora nenhuma ele faz um ensaio mental de que ele tem que arremessar a bola decisiva. Hora nenhuma ele faz um ensaio mental de que ele tem que bater um lance livre que vai decidir o jogo. Hora nenhuma ele faz um ensaio mental de que ele vai errar 5 bolas seguidas e que ele tem que estar na 6ª bola preparado para fazer a próxima bola certa, PBC. Né? Faça seu ensaio mental. Você não precisa do seu treinador, você não precisa de ninguém para fazer isso. Custa barato, é só colocar, chama bunda na cadeira, BNC, bunda na cadeira, respira, coloca. A gente pode depois falar sobre outras coisas sobre isso, né? Entra num estado de mais tranquilidade e faça os ensaios. E não é novidade, Vitor. Os principais atletas, Tiger Woods fazia isso, Fernando Alonso fazia isso. E a gente não pode mais falar mentira sobre as coisas. Quem está aqui acessa a internet, vai encontrar essas informações todas por aí. Os principais atletas de basquetebol da NBA fazem coisas desse gênero. Então, a dica 1 é essa, né? A dica 3 é essa.
faça o seu ensaio mental. Isso tudo vai ajudar a não ficar nervoso no jogo. Galera, uma dica aí, muito na prática, que a gente pode colocar para aquilo que o Vinícius está falando do próximo bola certa, né? É você bater bola com essa mentalidade. Que quando você está lá batendo bola, você vai automatizar esse pensamento e essa atitude. Então, quando você está lá batendo bola, seja com um parceiro, seja você mesmo, se arremessou, acertou, beleza, pega a bola e vai para a próxima. Se acertou, errou, beleza, pega a bola e vai para a próxima, né, Vinícius? E dessa forma, você vai se condicionando que a próxima bola é a mais importante, porque depois que você arremessou, se você acertou, errou, naquele momento aquela bola não importa mais. A próxima bola que você vai ter que é importante, que é aquela que você pode acertar e fazer diferença. Demorou? Então tá. É a dica bônus, né, Vitor? Essa é a dica bônus. Tem uma regra que muitos atletas, muitos times usavam antigamente, que era assim: treino é jogo. O que significa isso? Eu vou com a mesma emoção no jogo, eu vou com a mesma predisposição no jogo, eu vou com a mesma atenção no jogo. E se você se condiciona de forma frouxa no treinamento e depois quer ter um resultado no jogo, não tem nada. Então, não só os aspectos físicos, técnicos e táticos devem ser treinados, mas o como, quem você é, o que você faz, o que você sente no treinamento deve ser condicionado e preparado também para que você tenha um bom desempenho na quadra. Exatamente, tudo isso que ele aplicou aqui, ó, uma forma muito fácil de vocês fazerem é na hora do treino ou na hora do rachão, na hora que vocês forem jogar basquete, aplica isso que ele falou, faz um teste, porque quando você chegar na hora do jogo para aplicar essas técnicas, você já vai estar muito mais acostumado e vai conseguir executar isso com muito mais sucesso. É isso aí. Mas, o final seria assim, Vitor, para o meu, né? Como não ficar nervoso no jogo? Não sei. Como ficar congruente e lidar bem com o nervosismo é seguindo de forma consistente as orientações que eu tive ali. Então, galera, esse aí foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Daí, ó, mostramos várias coisas muito úteis, porém esse vídeo foi muito teórico. Então cabe a você ir para a prática, ir lá treinar isso e fazer acontecer. Queria agradecer mais uma vez ao Vinícius. Fala o seu Instagram pra galera aí. O Instagram é @ViniciusCamposPNL. Aí, ó, tá aí escrito, segue ele lá. E é isso aí, galera. Se você gostou e acha que isso é útil, compartilhe a informação. Falo com vocês isso. O crescimento do basquete depende muito da gente se unir, compartilhar a informação e massificar o esporte. Então, se você gostou do vídeo, já se inscreve aí, deixa seu like no canal e até a próxima. Valeu, Boys Live! Mas poderia ser. O cara, primeiro que ele, Jennifer,